Você já viu alguém perder o controle por algo tão simples quanto uma frase? Não foi um grito, não foi uma ameaça, foi apenas a verdade, dita do jeito certo, ou talvez do jeito errado, dependendo de quem escuta. Até onde vai o poder? De uma pergunta? O que acontece quando alguém, mesmo em silêncio, desafia quem está acostumado a dominar? Às vezes, tudo o que precisa é um momento quieto, direto, e o mundo gira fora do eixo. Era madrugada de sábado em Riverton, Nevada. O ar estava úmido e parado, como se o dia não quisesse começar. No Parque Elder Spring, o cheiro de churrasco ainda flutuava entre as árvores. Crianças corriam pelas quadras rachadas, cachorros latiam, risos ecoavam. E então, sem aviso, tudo congelou. O som foi o primeiro aviso. Uma batida seca, certeira. Não foi uma briga, não foi acidente. Foi uma palma aberta, violenta, estalando contra o rosto de uma adolescente sentada em silêncio sob um chuveiro público. O nome dela era Lina Morrow. E aquele som, tão cru e inesperado, rasgou a tarde como um trovão em céu limpo. Lina não chorou, nenhum som. Sua cabeça apenas girou com o impacto. Os fios prateados de seu cabelo bateram contra o rosto. Mas a dor não veio primeiro. Foi o choque. Ela não se moveu, não tentou fugir, apenas olhou. Segundos antes, Lina havia falado com calma. Tinha perguntado ao oficial Rourke Danner se ela estava sendo detida. Disse com clareza: "Não sou obrigada a mostrar meu documento, a menos que esteja sendo acusada de algo, senhor." E por algum motivo, isso o enfureceu. Não havia confusão, nenhum tumulto. Lina estava sozinha, debaixo de uma árvore dourada, rabiscando em seu caderno. Seu chuveiro portátil estava ligado ao lado. As palavras do policial soaram baixas, irritadas. "Não seja esperta comigo. Fale. Diga quem é você." Ela não gritou de volta. Não chorou. Apenas encarou. Firme. Talvez até demais, porque Lina foi criada para saber exatamente o que dizer, especialmente quando alguém tentava calá-la à força. Mas o oficial Danner não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma jovem negra que o olhava nos olhos, sem recuar. Então ele a atingiu, e naquele instante, tudo saiu do lugar. O silêncio virou grito. Uma mulher gritou atrás da cerca. Um cachorro latiu, descontrolado. Uma garrafa caiu no chão e rolou. Depois vieram os celulares. 1, 2, 5. De todos os cantos do Parque Elder Spring, mãos se ergueram com telas acesas. Pessoas surgiam atrás dos banheiros, entre as árvores, gravando tudo. Parecia que o ar estava carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Ninguém se mexia. Ainda. O rosto de Lina virou devagar para o policial. Um vermelho intenso se espalhava por sua bochecha. Seus lábios tremiam, não de medo, mas tentando conter o que ela não queria dizer alto. O oficial Danner olhou em volta, ofegante. Percebeu. As câmeras, os olhos, os rostos, nada mais estava sob controle. Ele tentou falar algo. "Eu te avisei", mas a voz quase não saiu. Perto dali, um garoto com uma garrafa de Gatorade na mão gritou: "Ela não fez nada, só falou a lei." Lina, ainda imóvel, deslizou os dedos até o celular preso ao braço. Não discou 911, não pediu socorro. Apenas digitou: "Ele me bateu." "Vem agora." 3 palavras, enviadas para um único contato: seu pai. Uma criança começou a chorar perto do bebedouro. Uma voz nervosa gritou fora do enquadramento: "Você bateu numa menina, seu doente." Mas ninguém encostou em Danner. As pessoas estavam presas entre a raiva e o receio. O policial deu um passo para trás. Sua testa brilhava. A mão direita se afastou do coldre, como um reflexo ansioso. Mas ele não puxou nada. Lina só o encarava. O teclado dela caiu no chão com o vento. Ninguém se mexeu.
Aquele tapa atingiu mais do que o rosto dela. Atingiu o parque inteiro e ainda não tinha terminado. Elijah Monroe estava a 7 minutos dali. E ele não viria devagar. Lina nunca foi de fazer escândalo. Tinha 15 anos, preta, afiada, com um humor que aparecia quando ela escolhia. Sempre 2 passos à frente nas aulas. Mas o que a tornava diferente era a maneira como enxergava o mundo. Como se soubesse desde cedo que as regras mudam dependendo da cor da sua pele e que ninguém vai admitir isso. Ela nasceu com espinha bífida. Não andava. Passou a vida sobre rodas e aprendeu a rir disso antes que os outros rissem primeiro. O corpo dela era uma condição, não uma definição. Sabia usar as palavras antes mesmo de se preocupar com notas. Uma vez disse para uma professora, substituta, no meio da aula, que não podia sair correndo da injustiça, mas podia gritar mais alto que ela. A sala inteira riu, mas ela estava séria. Lina via tudo. Cada olhar enviesado, cada frase cortada no meio, cada subestimação, disfarçada de gentileza. Ela não esquecia, nem perdoava rápido. Seu pai, Elijah Monroe, era a razão. Um homem sem papo furado, agente da Divisão Internacional de Ações, a ala do FBI que monitora condutas desviadas de policiais. Quando ele entrava em uma sala, adultos evitavam errar até no silêncio. Lina cresceu ouvindo discussões sobre direitos civis, sobre provas mal colhidas, sobre vítimas ignoradas. Na mesa do café, falavam de emenda constitucional como outros falavam de futebol. Aos 12, ela recitava o 4º artigo da Constituição de cor. Aos 13, corrigiu uma professora sobre o que diferenciava detenção de prisão. A mãe dela, Mia, dizia com carinho, filha, não arrume briga, mas também não aceite ser encolhida. E foi com essa filosofia que Lina aprendeu a argumentar. Não para humilhar, mas para proteger. O parque era seu refúgio. Aos fins de semana, Mia a levava, até lá com os cadernos de desenho. Lina ficava sob a mesma árvore dourada, desenhando, observando, inventando mundos. Nunca foi o tipo que procurava confusão. E naquele sábado, ela só queria esperar a mãe voltar com as compras. Foi quando Rourke Danner apareceu. E ela soube. Na primeira frase dele, o que estava por vir, ela conhecia aquele tipo de presença. O jeito que alguém se aproxima, não como quem vê uma pessoa, mas como quem já decidiu que ali há um erro. O olhar do oficial não era curioso, era um veredito. Lina notou, não reagiu, não gritou, apenas seguiu o que aprendeu desde pequena. Fique, calma, fale com clareza, se houver erro que não venha de você. Mas Rourke Danner cometeu o dele. Quando a dor estalou no rosto dela, Lina não chorou. O impacto queimava, mas era o sentimento por trás do golpe que realmente latejava. Ela sabia que não tinha feito nada errado, e mesmo assim, ele a atingiu. O que crescia dentro dela não era medo, era convicção. Ela tinha agido certo, e alguém estava a caminho. Seu pai ensinou que a verdade nunca anda sozinha. Ela sempre traz testemunhas. Poucos minutos antes de tudo acontecer, o parque ainda seguia no mesmo ritmo de sempre. O oficial Danner estava em sua segunda volta com o carro patrulha, atendendo uma denúncia vazia. Um grupo de adolescentes perto dos banheiros. Quando chegou, só restavam 5 ou 6. Eles dispersaram ao ver o carro. Lina continuou ali, sozinha, longe dos banheiros, sem perturbar ninguém. Talvez o incômodo tenha sido como ela estava ali, tranquila, à vontade, sem se encolher. Quando ele se aproximou, ela não desviou, não fingiu que não viu. Ela apenas olhou e perguntou, "Posso ajudá-lo, senhor?" Danner hesitou, desconcertado por não estar no controle logo de início. "Você tem documento?" perguntou. "Por quê?" respondeu Lina, sem ironia, apenas com curiosidade. "Você se encaixa numa descrição." "De quê?" Ele não respondeu de imediato. Depois murmurou.
Vadiagem. Estou em um parque público, sentada no mesmo lugar de sempre. Isso é crime? A mão dele pousou no coldre como quem se lembra de um poder que quer usar. Preciso ver sua identidade. Ela continuou firme. Estou sendo detida? Como é? Se não estou sendo detida, estou livre para ir. É o que a lei determina. A frase saiu limpa, direta. Causou impacto. 2 passantes diminuíram o passo. Uma mulher puxando um carrinho olhou por cima do ombro. Um jogador interrompeu o gole d'água só para prestar atenção. Eu disse que preciso da sua identidade, repetiu Danner mais alto agora. Senhor, eu não sou obrigada a mostrar ID a menos que esteja sendo suspeita de um crime específico. O senhor não mencionou nenhum, ela disse com firmeza. Sem arrogância, sem medo, isso desmontou algo dentro dele. Era como se cada palavra dela carregasse um espelho que ele não queria encarar. O colete pareceu apertar mais. Os olhos ao redor começaram a se acumular. Gente comum, silenciosa, assistindo. Não seja espertinha comigo, ele rebateu. Não estou sendo, só repito o que aprendi. Pausa. Com meu pai. Ele trabalha na Polícia Federal. Os olhos dele apertaram. Um passo à frente. Você acha que é melhor do que eu? Eu acho que o senhor está errado. A palma veio antes do raciocínio. Um reflexo. Um rompante. E Lina sentiu o rosto virar. As pessoas ao redor se mexeram como se um campo de força tivesse quebrado. Um homem deixou o sanduíche cair. Uma garotinha abriu a boca. Vozes subiram. Ei, o que houve com você? Ela não fez nada. Uma mulher ergueu o celular no alto, já gravando. Diga de novo, moça, o que ela fez? Danner se afastou um passo. Só então percebeu os rostos, os olhos, as lentes. Ele não estava mais no comando. Lina virou devagar e o encarou. O rosto vermelho, o maxilar trêmulo. Mas a voz saiu firme. Estou mandando mensagem para o meu pai. Danner abriu a boca, mas não disse nada. Recuou mais um passo. Os celulares continuavam gravando. Na entrada do parque, um SUV preto apareceu acelerado. Não buzinou, não tremeu. Apenas deslizou entre os bancos com precisão. As portas nem fecharam. Elijah Monroe saiu com passos cirúrgicos, casaco escuro, botão azul, o brasão do FBI no braço. Ele não correu, não gritou. Só atravessou o parque com os olhos fixos em uma única coisa. A filha. Onde ele está? Perguntou Elijah Monroe. A voz saiu baixa, sem pressa. Lina apontou com o queixo, os olhos marejados, a voz falhando. Lá! O oficial Rourke Danner virou na mesma hora. Seu corpo pareceu recuar antes mesmo dos pés se moverem. O rosto dele dizia tudo. Aquilo não era apenas um pai bravo. Era alguém que carregava mais do que raiva. Elijah não estava ali para fazer cena. Não precisava. Ele havia sido treinado para agir quando o tempo apertava. Situações explosivas, decisões em segundos. Não falava alto. Não ameaçava. Sua presença resolvia por si. Você encostou na minha filha? Disse Elijah, parando a poucos passos de distância. Danner deu 2 passos para trás. Ela estava sendo difícil. Recusou-se identificar. Estava em cima de uma cadeira com rodinhas. Sentada, Elijah cortou. Debaixo de uma árvore com um caderno de desenho. Eu segui o protocolo. Não. Você surtou, porque ela sabia o que dizer, e você não soube lidar. Isso não é protocolo, isso é ego. Meia dúzia virou plateia. O parque parou. As câmeras continuavam ligadas, telas iluminadas apontadas para os 2 homens no centro. Alguns gravavam, em silêncio absoluto, como se estivessem assistindo a algo que ninguém esperava presenciar. As crianças tinham parado de correr. Até os pássaros pareciam quietos. Danner mudou de postura, pisando com instabilidade. Eu não sabia que ela era sua filha. Elijah deu mais um passo. É com isso que você está preocupado? Danner desviou os olhos dos celulares, tentando organizar uma resposta. Olha, não foi minha intenção.
Não importa o que você queria, importa o que você fez. Aqui, na frente de todo mundo, Elijah virou o rosto, falando mais alto. Não para Danner, mas para quem assistia. Este policial agrediu uma menina de 15 anos sentada em uma cadeira apenas porque ela citou a lei. Só isso. Houve burburinho. Uma senhora perto da fonte ergueu a voz. Ela só estava sentada, senhor. A gente viu tudo. Eu gravei, disse um homem de camiseta cinza. Se precisar do vídeo, é seu. Guarde isso, respondeu Elijah, firme. Vou querer depois. Ele voltou os olhos para Danner. Não vou gritar nesse parque, mas ouça com atenção. Seu distintivo não é escudo, não hoje. Danner tentou balbuciar algo. A voz saiu engasgada. Eu preciso informar isso. Faça isso, respondeu Elijah. E enquanto estiver lá, chame seu supervisor. Chame a corregedoria também. Você vai dizer a eles que colocou as mãos na filha de um agente federal sem causa legal. Vai ser interessante quando isso subir à cadeia. O rosto de Danner esvaziou. Ele deu meia volta e caminhou até o carro. As mãos tremiam ao pegar o rádio. Lina observava tudo. Elijah ajoelhou ao lado dela, puxando sua cadeira de volta para perto. Tocou o rosto da filha com cuidado. Você tá bem, meu amor? A voz dela mal saía. Eu fiz tudo o que você ensinou. Não gritei, só falei a lei. E ele me bateu mesmo assim. Eu vi. Ele respondeu apertando a mão dela. E eu tô orgulhoso. Você fez tudo certo. Ela suspirou, fechando os olhos por um instante. Tô cansada, pai. Eu tô aqui. Ele disse baixo. Você tá segura, mas ele sabia. O fato de Lina estar segura não significava que aquilo estava resolvido. O sistema que permitiu aquilo ainda respirava. E Elijah não iria embora sem fazer algo sobre isso. Horas depois, o vídeo já se espalhava. 5 ângulos diferentes, o mesmo tapa, o mesmo momento. A internet nomeou. Lina estava certa. O vídeo não era só compartilhado, era estudado. Gente pausava quadro a quadro, analisava o tom de voz dela, a reação das pessoas, o instante em que Danner perdeu o controle. Não havia margem para desculpas, não havia como suavizar. A prefeitura tentou emitir uma nota. Diziam estar cientes do vídeo, chamaram de incidente em análise, mas não avançou, porque alguém já tinha se antecipado. Antes do amanhecer, Elijah Murrow formalizou tudo. Protocolo, sim, mas também estratégia. Relatório oficial. Documento. Enviado à Corregedoria da Polícia. Cópia para o Departamento de Justiça. Outra para um contato de longa data em Washington. Na mesma noite, Danner foi retirado das ruas, colocado em avaliação. Mas Elijah conhecia os bastidores. Isso era só a cortina. Pagamento integral. Tempo de espera. Então, ele foi além. Pegou o telefone e levou o caso para a TV MSNBC, rádio local, plataformas de vídeo. Elijah falou com todos, mas nunca precisou levantar a voz. Ele deixava o vídeo falar primeiro. Depois, apenas explicava. Mostrava o que o oficial tinha feito. Nomeava o erro, explicava o impacto. Não tentava suavizar, só deixava claro. Em uma entrevista ao vivo, disse algo que virou manchete. Isso não é sobre raça, nem sobre deficiência. Isso é sobre controle, sobre o medo de perder a autoridade quando alguém não se curva. Se Lina tivesse chorado, talvez Rourke Danner tivesse recuado. Mas ela ficou firme, e isso foi o bastante para desestabilizá-lo. Lina não buscava exposição. Deu um único depoimento por escrito. Eu não estava tentando provar nada. Só queria passar minha tarde no parque. Eu não sabia que dizer a verdade podia virar um problema tão grande. Mas já que virou, espero que outras crianças saibam que a lei também é para elas. Essa frase percorreu escolas, virou cartaz, em salas de aula. Professores usaram em debates cívicos. Alunos escreveram cartas, algumas agradecendo. Outras contando histórias parecidas, mas nem todos apoiaram. Teve quem dissesse que ela provocou.
que desrespeitou um policial, que devia ter mostrado o documento e pronto. Cada vez que alguém dizia isso, o vídeo era repostado. Novamente. E, de novo, a imagem era clara. Não havia confusão, nenhuma ameaça. Apenas um tapa, uma adolescente em uma cadeira. Um homem que não soube lidar com o próprio orgulho ferido. A investigação não se arrastou. Em 2 semanas, o departamento decidiu. Rourke Denner foi desligado. Sem retorno. Sem farda. Fora. Mas Elijah não achou que aquilo era suficiente. Não queria indenização. Queria o registro, a prova oficial, para que nenhum outro jovem em situação parecida fosse apagado do sistema. Ele entrou com ação civil. A cidade ofereceu acordo. Elijah recusou. A gente não está vendendo silêncio, disse. No dia da audiência, a sala estava cheia. Ativistas, advogados, professores, jornalistas. E Lina na primeira fileira, segurando a mão da mãe. Danner ficou de cabeça baixa. Quem falou foi o advogado. Ele não levantou os olhos uma vez. Lina, sim. Leu seu depoimento em voz alta. Aprendi que a lei é escudo, não espada. Quero que crianças conheçam seus direitos. Mas mais que isso, quero que pessoas como eu deixem de ser vistas como frágeis. A gente só precisa ser enxergado. O júri votou a favor. A cidade foi obrigada a implantar treinamentos sobre deficiência, desescalonamento e direitos constitucionais em toda a força policial. Ninguém chamou isso de milagre, mas teve impacto. O tipo de mudança que se espalha devagar, mas que começa com um nome. Lina voltou ao Parque Elder Spring 1 mês depois. Sentou-se debaixo da mesma árvore, levou o mesmo caderno. Mas algo era diferente. As pessoas a reconheciam, algumas acenavam, outras sorriam. Um menino de 11 anos correu até ela, entregou um desenho. Ela, sentada com as palavras, "Você fez a gente ficar valente." Ela guardou o papel. Não porque queria lembrar do que passou, mas porque sabia que aquilo não era o fim. Não queria ser lembrada apenas por um tapa, por um erro. Começou a visitar escolas, não fazia discurso, só conversava. Contava o que seu pai dizia em casa. Você não precisa gritar para ter poder, nem ser alto para ser ouvido. Mas quando falar, fale com verdade. Faça valer. As escolas ouviam. Uma criou o projeto Quintas do Conhecimento, onde estudantes aprendiam sobre seus direitos com advogados voluntários. Outra convidou Lina para ajudar a revisar o código de conduta, garantindo proteção real para alunos com deficiência. Ela nunca foi capa de revista, não teve contrato de filme e não se importava com isso. Só queria viver num mundo onde ninguém olhasse para uma cadeira de rodas e enxergasse fraqueza. O nome de Rourke Denner sumiu dos jornais. Restou nos papéis, fichas, processos arquivados. Nada de pensão, nada de honra. Só perguntas que ele teria que responder para si mesmo por muito tempo. Na base da árvore, onde tudo aconteceu, instalaram uma pequena placa, em honra a Lina Morrow, por permanecer firme quando tantos viraram o rosto. Ela nunca se chamou de heroína, e talvez nunca se veja como uma, mas mudou tudo só por ter ficado. Elijah seguiu no trabalho. Casos iam e vinham, relatórios, viagens, audiências, mas depois daquele dia, algo mudou. Toda vez que olhava para Lina, a dedicação ficava mais afiada, não por orgulho, mas porque ele sabia que o mundo lá fora era mais duro do que devia. Ser para alguém como ela, ele lembrava o que aquele momento ensinou. Que poder não é só o que você tem, é o que você decide proteger. E Lina, com o jeito firme, o silêncio no momento certo e o olhar que não recuava, protegeu mais do que a si mesma. Ela segurou firme um princípio que muitos já tinham. Deixado cair, ela mostrou que a justiça não precisa de volume. Às vezes, ela é sussurro. Outras vezes, é só uma frase dita no momento exato. Mas quando ela fala do jeito certo, ninguém consegue ignorar.
Você não precisa vestir algo brilhante para ser corajoso. Às vezes, coragem é só saber exatamente quem você é e não deixar ninguém mexer nisso. Se em algum momento sua voz parecer pequena demais, se sentirem que você não tem espaço para falar, lembra dela. Lembra de Lina Morrow, do jeito calmo, da firmeza, da decisão de não baixar os olhos. Saber seus direitos não é desafiar, é se proteger. Falar a verdade não é provocar, é existir com dignidade, mesmo que a voz trema, mesmo que você esteja sozinho. Então fale, pergunte, registre, divida, proteja quem está ao lado. E se um dia você vir algo errado acontecer, não finja que não viu. Olhar para trás nunca mudou nada.